Bom dia a você, internauta, que já nos acompanha aí pela fanpage da Infonet no Facebook ou pelo nosso site. Nós estamos ao vivo, diretamente do Instituto Educar, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, conforme sorteio. O candidato de hoje é o candidato Márcio Souza, do PSOL. Bom dia, candidato. Bom dia, Ícaro. Bom dia aos internautas. Estamos aqui à disposição de você, né? E para que possam ter as suas dúvidas com relação ao nosso programa de governo. Ok, são 40 minutos de live. Os internautas podem encaminhar perguntas a todo tempo. Dúvidas sobre as propostas, sobre projetos de governo, colocações também, situações que a gente possa conversar aqui no âmbito estadual, seja do interior, também da capital aqui, Aracaju. Candidato, vamos começar falando sobre segurança pública. O candidato que, por profissão, é economista e policial militar também, então vamos falar desse assunto. O senhor tem entendimento, porque vem da área, né, candidato? Segurança pública, o seu tempo começa a contar a partir de agora, está aos 40 minutos, o cronômetro está ali. Candidato, nos últimos anos a gente viveu um boom nos números, nas estatísticas que mostram a violência em Sergipe, colocou Sergipe como o estado mais perigoso do país. Houve uma pequena redução agora, mas são números expressivos, principalmente contra jovens de 15 a 29 anos, principalmente que se envolvem com o tráfico de drogas. Como trabalhar para diminuir o envolvimento dessas pessoas que são, na maioria dos casos, de favelas, desses jovens que se perdem no mundo do crime e acabam assassinados muitas vezes. É verdade, Ícaro. É com tristeza que nós recebemos sempre essa notícias negativas do Estado de Sergipe com relação à segurança pública, paz social. E o público-alvo, né, de toda essa tragédia social é a juventude. Uma juventude negra, da periferia, pobre e que com certeza tem uma evasão escolar também em seu currículo. Então nós precisamos ter medidas preventivas, né, para além dessas medidas repressivas que já faz parte dos órgãos de segurança pública. Então nós temos que ter investimento em políticas sociais para a juventude, para que ela não tenha como única saída a criminalidade. Então é necessário investir também em inteligência. O serviço de inteligência, sobretudo da Polícia Civil, ela precisa ser mais apurada, precisa mais de investimentos para que possa combater o crime organizado, que em Sergipe tem se fortalecido nos últimos períodos, porque é uma atividade econômica. O crime não é só por uma questão opcional, é uma atividade econômica que vem se fortalecendo. E tem como alvo o setor mais vulnerável, que é a juventude, que tem deixado, né, os investimentos sociais têm deixado esse público, né, para terceiro plano. Então, nosso compromisso é que a juventude tenha mais cultura, mais lazer, uma educação de qualidade em tempo integral, não a que foi encaminhada e implantada pelo governo Temer, né, que não tem compromisso com a comunidade escolar, que não dialoga e não tem uma democracia. Mas precisamos ter esse apoio, esse aporte para os jovens da capital, mas também do interior. Mais concursos públicos para a formação de policiais militares, mais PMs nas ruas e presença de tropas, como a Força Nacional que está aqui em Aracaju, podem ser consideradas soluções para a criminalidade? Veja, com relação à Força Nacional, a Força Nacional ele veio para Sergipe por conta desses índices, né? Nós queremos, no ano de 2019, no governo de Márcio Souza, devolver a Força Nacional para o governo federal, para que nós possamos, com os nossos próprios aparatos de segurança, dar conta dessa realidade. Porque nós vamos atacar a raiz do problema, que é ter deixado a juventude sem condições, ter deixado a juventude sem curso profissionalizante, sem cultura, sem lazer, Ícaro. Então, é importante ter esse compromisso com essa demanda da juventude, para que ela não entre na criminalidade. Então, e as forças de segurança precisam ser valorizadas. Homens e mulheres de farda e que estão das delegacias precisam ter salários em dias. Eu sou funcionário, sou servidor da segurança pública, recebo meu salário todo dia 11. Isso desestabiliza a minha família. Então, nós precisamos ter esse compromisso de manter o pagamento dentro do mês, de dar condições de treinamento. A Polícia Militar, por exemplo, fizemos um curso de sargento recentemente, de 10 tiros de pistola, .40. Nós temos que ter um maior treinamento, nós temos que ter condições de ter a questão da abordagem pessoal, né? E também de atividades como karatê, jiu-jitsu, para que o policial tenha toda uma dinâmica e além da formação humana que é necessária. Ok, você falou muito dos jovens, né, de tirar o jovem desse tráfico, mas como combater as políticas, com que políticas combater, por exemplo, a chegada de drogas aqui no estado, principalmente pelas fronteiras,
A gente sabe que muitas dessas drogas que circulam aqui nesse comércio ilegal vêm de estados como São Paulo, do sul do país. Como fechar as fronteiras para essa entrada dessa droga em Sergipe? Exatamente. Então, aí a oferta, né? A demanda é tirar a juventude desse nível de risco. E aí você acaba com a demanda. As pessoas não vão procurar droga. E a oferta, que é quando chega a droga no estado, as divisas do nosso estado precisam ser mais monitoradas, né? Nós temos os anel viários que ligam as rodovias estaduais às rodovias federais e elas precisam ter monitoramento de câmera. Um serviço de inteligência que possa ter mais estrutura, mais disponibilidade de pessoas e especialização. E, sobretudo, tecnologia. Então, não se combate a grande criminalidade organizada nesse país, e sobretudo nesse estado, apenas com a presença física da polícia, porque ela é importante, ela é preventiva e mantém um equilíbrio de paz social. Mas precisa de um serviço de inteligência de médio e longo prazo, né, de forma constante. Não dá para mudar o secretário de Segurança Pública e assim quebrar essa continuidade desse trabalho. E precisa ter investimento público, sobretudo. Nós temos aí a aprovação do Fundo Nacional de Segurança Pública e nós vamos ter essa prioridade, porque a paz social é fundamental, inclusive para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Ok, lembrando aos internautas que já pode enviar perguntas para o candidato sobre qualquer assunto que compete a um governo estadual. Candidato, vamos falar sobre saúde agora. Como o senhor pretende resolver o problema do Hospital de Urgência de Sergipe, o principal hospital público de Sergipe? Eu friso que hoje existe um problema muito grande com atendimentos básicos no hospital, que é para casos mais graves. E principalmente porque nos interiores as redes básicas de atendimento não estão suportando os atendimentos, ou na verdade não estão dando conta por falta de material, por falta mesmo de profissionais. Como o senhor pretende resolver isso? Então, a saúde pública era uma crise que, nas questões eleitorais, desde 2010, o saudoso Marcelo Dé, na sua reeleição, colocou-se como um foco. E ele disse, olha, eu serei o segundo secretário. Ou seja, ele elegeu a saúde pública como um grande problema. E hoje, depois de 8 anos, no governo que foi eleito com sua sucessão, nós temos esse grave problema de saúde pública, apesar de ter um investimento nas unidades de família por todo o interior e o surgimento de hospitais regionais, isso é fato, mas o gerenciamento, a gestão, a valorização do servidor da saúde, né, e, sobretudo, os insumos da saúde, né? Às vezes falta uma gase, né, para poder fazer um curativo. Nós precisamos investir na rede hospitalar, é verdade. Não com essa fundação que está aí, né? Nós temos que reverter e trazer todo o aporte de gerenciamento para a administração direta. Mas precisamos ter parcerias com os municípios. Os municípios, sobretudo do interior, que não têm dentro dos seus quadros especialistas, que não tem dentro dos seus quadros serviços de imagem, por exemplo. Então a gente precisa ofertar lá na base, promover a saúde, e assistência à saúde. Então, Ícaro, é importante ter esse olhar de prevenção, né? Esse olhar para associar aos municípios. Porque você falou bem do hospital geral, né? Esse hospital de urgência. Olha, eu tenho 41 anos e quando eu vim para Aracaju para estudar na faculdade de economia, o que é que eu via? Esse grande hospital. Hoje, depois de 20 anos, só temos esse grande hospital para atender toda a demanda no estado crescente, a população crescente. Enquanto o serviço privado de saúde tem multiplicado cada vez mais, ou seja, há uma precarização do serviço público de saúde e uma privatização da oferta desse serviço. Então, o poder público precisa ele mesmo ofertar esse serviço e utilizar de forma mais qualificativa o recurso da saúde, mas é necessário que a gente frise que esse investimento em saúde precisa ser ampliado. E, infelizmente, o governo de Michel Temer, que tem seus apoiadores em Sergipe, votou uma PEC, né, uma PEC do teto dos gastos, que limita os investimentos, ampliação dos investimentos sociais, sobretudo na saúde. Então, significa que, mesmo o gestor que tem essa sensibilidade, que tem esse olhar e que dê transparência ao gasto público, né, nós teremos limitações, porque o aporte de recursos, infelizmente, terá um teto e a demanda será crescente, porque a população está envelhecendo e vivendo mais, né? Então, nós precisamos ter essa clareza que a saúde pública ela tem que ser preventiva, mas que ela precisa de recursos para conseguirmos ter eficiência e otimizar, sobretudo para aqueles que mais precisam, porque a crise política e a crise econômica geram necessidades. Se o nível de desemprego amplia, aquelas pessoas que com um pouco de dinheiro tinham plano de saúde, elas vão voltar para o SUS e cada vez mais vai inflar
essa demanda e o SUS vai ficar pequeno, acanhado, porque nós temos uma PEC que precisa ser revogada pelos deputados federais e senadores que serão eleitos. Então, um dos pontos do eleitor que tem que perguntar ao seu deputado federal e o seu senador, que pretende votar, e o senador são dois, é que se ele tem compromisso em revogar essa PEC, né, que é de competência do Poder Legislativo. Candidato, nos últimos anos a gente tem visto uma aflição muito grande dos pacientes oncológicos. A gente vê contratos de execução de serviços em outros hospitais filantrópicos, como cirurgia, as pessoas reclamando de quebras sucessivas de máquinas e, nesse cenário, um hospital do câncer com orçamento aprovado, mas que a obra parece que não sai do lugar. Recentemente, contrato rescindido pela prestadora do serviço, né, que ia realizar a obra. É possível terminar esse hospital em quanto tempo? Caso seja eleito, isso será uma prioridade? Veja, eu não vou fazer política com o Hospital do Câncer, que é um tema muito caro para as famílias que têm doentes, né, com essa enfermidade. Não vou fazer política. O que nós queremos, sendo governador de Sergipe, a partir do dia 1º de janeiro, é juntar toda a bancada de Sergipe, né, os 8 deputados federais e os 2 senadores, né, que foram eleitos, mas o senador que já está no mandato, e termos compromisso com a saúde para os próximos 4 anos. Não podemos gastar milhões em festa. A juventude gosta de festa, é importante o entretenimento, né? Mas ele tem que ter uma base cultural. Não dá para gastar dinheiro público apenas em festa, né? Em grandes shows, em grandes estruturas. Nós temos que ter compromisso. O Hospital do Câncer é um custo elevadíssimo. E a gente precisa ter como prioridade, não só do próximo governante, do Márcio Souza, caso o povo Sergipe escolha uma transformação, uma renovação, mas de toda a classe política. Então, não vou me comprometer de tocar uma obra, né, que está sobre conhecimento do Tribunal de Contas. E nós temos outras prioridades, mas estaremos abertos para fazer essa discussão de forma transparente com a sociedade médica, com os profissionais de saúde, com a comunidade e com a classe política, porque é ela que vai pressionar um governo, como eu já disse, que atualmente aprovou uma PEC e nós precisamos reverter essa situação para poder ter essa prioridade. Então, existem as emendas de bancada. Então, se a saúde for realmente compromisso de toda a bancada, o governo com certeza terá o seu aporte de recursos, a sua contrapartida, para que nós tenhamos em Sergipe, né, dos 27 estados da União, da Federação, apenas Sergipe não tem um hospital com essa qualificação, com essa especificidade. Então, nosso compromisso, sim, mas não para fazer politicagem com um tema tão caro para as famílias sergipanas. Ainda sobre saúde, vamos falar de medicamentos. Os usuários do Sistema Único de Saúde também é comum ir procurar os seus remédios, além no caso, e não encontrar, principalmente remédios importantes. Insulina, às vezes crianças que precisam daquele leite especial e não tem, isso é uma obrigação do Sistema Único de Saúde fornecer, mas a gente, às vezes, tem problemas com fornecimento, o governo coloca a culpa, em muitos casos, nos fornecedores, no atraso das entregas. Como o senhor vê isso? Eu acredito que é falta de gestão. Dá para solucionar isso? É só questão de gestão mesmo? Como eu falei, a saúde sempre requer mais recursos, mais recursos. Mas no que diz respeito à medicação, uma gestão planejada, ela terá sim mais eficiência. Claro, de forma esporádica, havia um atraso de algum fornecedor, mas isso se tornar uma constante, tem algum problema, precisa ser acompanhado de perto. Precisa ser que os conselhos de saúde, né, façam a denúncia, o Ministério Público faça a sua parte e nós, governantes, né, o governo do Estado precisa ter essa clareza de que a medicação tem que estar disponível lá no CAS e também nas farmácias básicas dos municípios. Ok, vamos para uma pergunta do internauta aqui. A Renata Lemos colocou, candidato: bom dia, prezado Márcio Souza. O senhor disse, abre aspas, eu fui o escolhido para ser o porta-voz da reorganização da esquerda em Sergipe, para tocarmos adiante vários projetos. Queremos mostrar que o Estado tem uma nova alternativa no caminho da transparência e da solidariedade, disse, fecha aspas. Baseado nessa fala, gostaria de perguntar quais projetos o senhor deseja tocar adiante. Eu acrescento na pergunta, hoje o pessoal está sozinho nessa ala da esquerda quando você fala em reorganização? Isso. Primeiro dizer que o nosso projeto é colocar o pagamento do servidor em dias. Isso é um compromisso. Isso é o dever de casa, que o governo atual não está conseguindo realizar, né? Nosso compromisso é diminuir os índices
de criminalidade, de crimes contra a vida. Investir na juventude, como a gente tem colocado aqui. Né? Promover desenvolvimento para o Estado, utilizar o Banese como um indutor desse desenvolvimento. O turismo é importantíssimo, sobretudo nas zonas litorâneas, nas possibilidades de roteiros turísticos para Sergipe e na agricultura familiar. Ela é a saída, né, sobretudo para o interior de Sergipe. Né? Como também investir na qualificação e no empreendedorismo para as pequenas e micro empresas. Com relação à nossa questão política, o pessoal tem uma aliança com o PSOL, PCB e PSTU, inicialmente. Mas eu disputei a eleição 2 anos atrás na cidade da Estância. Obtivemos 27% dentro de uma disputa polarizada de grandes nomes tradicionais. Sem dinheiro, apenas gastando R$13 mil, obtivemos quase 10 mil votos, 27% dos votos válidos, numa cidade operária, que tem a cultura como um importante eixo de desenvolvimento. Então, nós fizemos uma experiência lá de ampliar essas alianças para partidos que votaram contra o golpe, né? A Rede, o PDT, o PCB, o PCdoB, por exemplo, e tentamos fazer uma aliança com esse eixo programático, que é aqueles que estavam contra o golpe. Infelizmente, esses partidos lá fizeram aliança com os golpistas lá que apoiaram o golpe do PSC. Em nível estadual, nós tivemos condições de dialogar com esses partidos, porque eles já tinham suas candidaturas e estavam alinhados aos grupos estabelecidos em Sergipe. Nós acreditamos que a reorganização da esquerda não passa só pelos partidos, mas pelos movimentos sociais. No ano 2017, Ícaro, tivemos várias greves gerais. E nós, do PSOL, a militância de outros partidos e do movimento social, estivemos nas ruas. E esse público que esteve nas ruas, que foi para a resistência, não pode votar no menos pior. Não pode votar naqueles que promoveram o retrocesso de mais de 50 anos para o país. Não podem, nesse momento decisivo da democracia, né, desde 1989, que, com o golpe estabelecido, precisamos renovar, buscar uma unidade programática para que possamos, de fato, em Sergipe, expressar um novo arejar o ambiente, oxigenar a política sergipana. Eu creio que o momento é agora de dar um basta, porque nós teremos segundo turno. E como houve no Rio de Janeiro, um grande líder nosso, um companheiro militante, Marcelo Freixo, ele conseguiu, há 2 anos atrás, ir para o segundo turno com 18%. As pesquisas mostram que o nosso eleitorado está descontente, ele está desencantado com a política. Então nós acreditamos que também com 18% nós podemos chegar ao segundo turno. E lá, com tempo de TV igual, com fundo eleitoral, com as mesmas proporções, podemos explorar, esmiuçar o nosso programa de governo para o povo sergipano. Então, acredito muito que o setor progressista, a juventude, terá, sim, juízo para colocar em suas mãos as decisões que vai mudar os rumos de Sergipe. E aí nós vamos lutar, né, para contribuir também para o Brasil ter novas esperanças. Antes de continuar com as perguntas dos internautas aqui, vamos entrar no assunto economia. Certo. O senhor que é economista também. Para quem está de fora do governo, dá para ter uma ideia do tamanho da dívida, do que se vai encontrar em relação a dívidas lá, para fazer promessas, como o senhor falou aqui, de ser prioridade colocar o salário do servidor em dia? Isso, veja, a promessa do servidor em dia parte de um princípio. Não farei investimento nenhum enquanto não colocar o pagamento em dia. Quando eu digo investimento, não quer dizer que vai parar. A máquina pública, o custeio da máquina será efetivado. Mas não abriremos novas obras com recursos próprios antes que a gente, no primeiro quadrimestre, né, tenhamos a real situação de que podemos colocar em dias o pagamento do servidor. Porque buscaremos também uma solução para a previdência pública estadual, que se encontra descapitalizada. E é necessário ter todo esse entendimento. Então, nós vamos buscar, junto às fontes de recursos, primeiro fazer uma auditoria na Previdência, né? Então, economicamente, o chamado orçamento público, Sergipe não tem tido quedas de arrecadação de forma avassaladoras, como se anuncia, de forma alguma. Existe, sim, um endividamento, né, porque foi conseguido a aprovação de vários empréstimos, que nós discordamos da forma como foi realizados, né, mas Sergipe pode, sim, ajustar suas contas nesse momento, para, num futuro próximo, começar um novo ciclo de desenvolvimento. Mas estamos numa crise econômica nacional e nós precisamos ter alguns ajustes, e eles serão o corte de gorduras como
redução secretarias, cargos comissionados, né? A questão dos contratos que precisam ser todos eles revistos. Então nós temos que otimizar toda a estrutura governamental para que ela possa ter uma eficiência maior nos próximos 4 anos. Não será fácil, mas teremos esse compromisso de total transparência nos gastos públicos e no controle social. Ok, candidato, a pergunta da Isa Dantas, aqui internauta, que enviou pela nossa fanpage. Sabendo que o Estado se encontra em dificuldades financeiras e reconhecendo a existência da crise e que sua solução passa sobretudo pelo governo federal, quais as propostas para viabilizar as melhorias propostas no início do mandato? De onde virá a capacidade orçamentária para tal? Falamos de quantos milhões de reais? É possível responder isso? O orçamento vai em torno de 8 bi, 9 bi. Né? Então, qual é a nossa avaliação? Isso só dá para saber quando nós chegarmos lá. Né? Nós temos uma aliança política com o povo. Nós não temos aliança com os grandes coronéis desse Estado, nem com as grandes empreendedoras, né? Essas grandes empresas de qualquer tipo. Né? Nós temos compromisso com o Estado. Não devo nossa cabeça a ninguém. Chegando no governo do Estado, teremos sim dificuldades, porque existem limitações orçamentárias. Mas teremos que ajustar os recursos. Né? Teremos que ampliar a receita, uma vez que existe um débito gigantesco de dívida ativa. Nós vamos buscar, nós temos que ter parcerias e utilizar o Banese para ser fomentador do desenvolvimento. E quando você amplia a atividade econômica, você amplia também a arrecadação de recursos, você multiplica, você tem um efeito multiplicador na economia local, que infelizmente tem tido mais de 170 mil desempregados, 17%, né, da população está desempregada em Sergipe. Então nós precisamos aquecer a economia local, claro, em nível nacional. Aguardamos que o povo possa eleger um governo com esse compromisso social, com esse compromisso de geração de emprego e renda. Né? Por isso que Guilherme Boulos tem colocado isso ontem no comício, de que teremos um programa chamado Levanta Brasil, com investimento público, né, para a geração de construção de creches, construção de escolas, não de presídios, não de pontes. Né? Então nós precisamos ampliar o serviço público, porque ele também tem esse efeito multiplicador. Nós vamos acompanhar essa linha de fortalecimento da economia local, de fortalecimento da agricultura familiar, de crédito para os pequenos comerciantes, e possamos promover na economia esse aquecimento, sobretudo numa economia tão fragilizada e desindustrializada como é a nossa economia de Sergipe. Ok, candidato, chegamos a 21 minutos de entrevista. Vamos colocar a pergunta do especialista de economia aí na tela para os internautas. A pergunta, candidato, é de Antônio César de Santana, economista e superintendente do Banco do Nordeste em Sergipe. Ele pergunta: um dos graves problemas da administração pública é a falta de uma política que privilegie a governança, o planejamento estratégico e um programa de ação focado em definição de metas e monitoramento de resultados. Pergunto: qual a estratégia do candidato para tornar o modelo de gestão pública mais eficiente, que contemple o uso de recursos para atendimento das demandas essenciais da sociedade? O senhor falou de essencial colocar o salário do servidor em dia. O que é mais essencial, respondendo também ao superintendente do Banco do Nordeste? Isso, as políticas públicas em gerais, elas só serão executadas se nós tivermos essa prioridade. Né? Nós temos que pagar em dias, né? Nós temos que fazer obra e nós temos que promover a dignidade humana. Nossa gestão será uma gestão eficiente, né? Onde teremos técnicos em parceria com a Universidade Federal, com outros organismos da sociedade civil, para que a gente possa ter um acompanhamento. Não vamos permitir que a política, que a velha política, interfira no processo de otimização da política pública, do gerenciamento dos projetos. Né? Então nós teremos essa capacidade de gestão que será fruto, sobretudo, de uma linha dura, não uma linha dura violenta, mas uma linha dura na condução e na condução da negociação necessária com o setor privado, por exemplo, como também numa linha dura do ponto de vista de levar a cabo, levar ao final todo o processo, o que nós estamos planejando para os 4 anos. Nós não temos rabo preso, por isso teremos condições suficientes de levar esse objetivo até o final. O que acontece com os governos? Se você entra no site da CEPLAG, tem lá um planejamento estratégico regional muito bonito, mas que no meio do caminho ele se perde, porque as questões políticas, da governança sobretudo, como foi destacado, estabelece que os grupos políticos querem participar do governo para se completar. Né? E aí você perde o foco da administração pública, da gestão pública, que é promover o bem comum, mas que precisa ter elementos econômicos, como
a DESO, como o Banese, né, que possamos ter transparência nesse gasto público e trazer à sociedade. Vamos fazer o Congresso do Povo, que vai definir quais são as prioridades para os próximos 4 anos, regionalmente e, sobretudo, também para o povo da região metropolitana aqui de Aracaju. O senhor frisou há pouco um dado importante que a gente tem falado muito, que é a taxa de desemprego em Sergipe, beirando os 17%, foi reatualizado agora pelo IBGE, 16,8%, é uma média quase 4% maior do que a média nacional, que está em 13%. Isso configura em cerca de 178 mil sergipanos desempregados. E aí eu queria ser mais específico, senhor. Sim. Muito esbarra na questão do primeiro emprego, oportunidade para os jovens. E também, às vezes, para as pessoas mais velhas que não conseguem se reinserir no mercado por conta da idade mesmo. Como fazer isso acontecer, candidato? Existe uma evasão escolar muito grande. O jovem hoje não consegue concluir o ensino médio em Sergipe. Uma coisa grave. É uma coisa grave. Então, se você não consegue concluir o ensino médio, não consegue ter qualificação, se você não consegue ter acesso à profissionalização, um exemplo, eu estudei no Senai, lá na Estância, gratuitamente. E hoje o Sistema S cobra para dar esses cursos, né, para promover esses cursos. Então, nós temos que ter esse cuidado com a juventude, né, para que ela possa ter acesso a emprego. Veja, a educação é fundamental, mas o que gera emprego é crescimento econômico. Sem a promoção do crescimento econômico, não teremos geração de emprego. Isso, infelizmente, não depende apenas do Estado, né, da Unidade Federativa de Sergipe. Precisa do ambiente econômico nacional, que hoje está trágico, porque nós temos taxas de juros altas, nós temos um ajuste econômico perverso, né? Então nós temos, por exemplo, redução da construção de moradias populares, o que promoveria, por exemplo, criação de emprego. A construção civil tem retraído. Então, em nível local, arrumar a casa, ajustar os gastos públicos já é de bom tamanho, já que o setor público em Sergipe, ele alcança um grande espaço dentro dos gastos, né? O setor privado ainda é pequeno, é acanhado, e a gente precisa promover, como falei, a agricultura familiar, não o agronegócio, a agricultura familiar e as pequenas empresas e os pequenos empreendedores, com certeza. Pergunta do Vitor Siqueira: qual sua proposta para o meio ambiente? Há a intenção de preservar manguezais e algum plano de recuperação de rios poluídos? Veja, as bacias, né, do nosso Sergipe, elas precisam de recuperação, né? Mais de 15 anos atrás, houve alguns projetos de poder revitalizá-las, né? E esses projetos nunca vão à frente, porque existem interesses econômicos, né, que impedem que os recursos também para o meio ambiente sejam colocados e dentro do orçamento público, né? Nós queremos que Sergipe seja uma referência na questão dos resíduos sólidos, né, na questão da coleta coletiva. Eu acho que isso seria uma grande contribuição em 4 anos. Nós queremos também, isso depende muito dos investimentos, saneamento básico, né, é caríssimo o saneamento básico, são milhões que precisam ser investidos, mas são necessários para que o esgoto, né, ele não atinja o meio ambiente, o despejo do esgoto nos rios, nas marés. Então nós precisamos ter esse compromisso. Eu acho que esses 2 pontos, com certeza, teremos esse compromisso. E a educação ambiental é outro ponto que nós teremos que fazer com que os jovens tenham essa consciência de que também é um papel importante, sobretudo quando ele atinge um cargo importante, seja no setor público, setor privado, e ele leve consigo essa consciência. Então, a formação dentro da educação ambiental é importante. Então, efetivamente, teremos uma política ambiental, claro, que não choque com os interesses econômicos, como impeça esse desenvolvimento sustentável, é importante dizer, mas que nós que defendemos o ecossocialismo teremos compromisso, sim, com o meio ambiente, e esse compromisso requer recursos para a Secretaria de Meio Ambiente. Ok, a pergunta do Antônio Carlos é basicamente uma que já foi feita anterior, que é em relação a como o senhor vai fazer tudo essa questão de colocar o salário em dias com a dificuldade da crise econômica. Para estender e não responder a mesma coisa, eu vou perguntar se o senhor concorda, por exemplo, para atrair investimentos, concorda com a política de isenções fiscais para grandes empresas para atrair esses investimentos para a Sergipe? Não, a gente tem a isenção fiscal, a gente vê como algo que não deu resultado nos últimos tempos, né? Ela tem trazido, claro, esvaziamento do orçamento público para as políticas sociais. Então, nós não faremos, de qualquer forma, uma forma de exonerar, né, a questão, sobretudo das grandes empresas. Elas precisam pagar imposto.
né? Nós temos que cobrar imposto dos mais ricos para que possamos ter políticas públicas. Ok, vamos para a pergunta do segundo especialista. A pergunta é do Dr. Evaldo Becker, professor de Ética e Filosofia Política do Programa de Pós-Graduação em Filosofia e do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Sergipe. Ele pergunta, candidato, sobre a matriz energética do Estado de Sergipe. O que o senhor pretende fazer para que a energia produzida no parque eólico no município da Barra dos Coqueiros chegue à rede de distribuição e qual sua opinião no que concerne a construção de usinas nucleares às margens do Rio São Francisco? Isso, nós somos favoráveis a essas fontes energéticas, né, renováveis, né? Nós temos aqui a construção de uma termoelétrica em Sergipe, que muitos têm se orgulhado por estar esse investimento aqui em Sergipe, mas um investimento que precisava ser dialogado com a sociedade. A sociedade precisa saber os riscos que isso nos traz para nossas futuras gerações, né? Então, desenvolvimento pelo desenvolvimento, sem que a sociedade participe dessas decisões, nós temos uma posição contrária, né? Então, na posição de governante, nós vamos chamar a sociedade para ouvir, né? E vamos priorizar, né, as fontes energéticas renováveis, a solar, a eólica, né? Então, nós temos que ter essa capacidade e próprio de um gestor que quer se diferenciar do mercado. Nós não seremos gestores do mercado, nós seremos gestores dos conflitos sociais para que equilibre essa ordem social. Ok, candidato, vamos falar agora sobre caso eleito. O senhor concorre hoje com partidos, candidatos que têm coligações robustas, com muitos partidos. Isso não é o caso do PSOL. Eu queria perguntar ao senhor, caso eleito, como o senhor vai fazer para valer para conseguir passar os seus projetos na Assembleia, sendo que é sempre uma minoria que o PSOL tem. Como vai ser esse tipo de diálogo? Primeiro, lembrar que Sergipe tivemos um escândalo, um grande escândalo, que foi da subvenção, né? Então, a sociedade precisa estar atenta àqueles casos, né, que se envolveram, aqueles candidatos se envolveram com a subvenção. E a imprensa cobriu, está aí na internet, vamos buscar. Essas pessoas não podem retornar à Assembleia Legislativa, né? Outro ponto é a forma como se dá essa relação. Tem que lembrar como foi a relação do Proinvest, né? Como foi que a oposição encurralou o governador para poder ter a liberação do Proinvest. Não foi apenas querer fazer mais pelo povo, né? Houve uma orquestração e essa relação tem que ser modificada. Outro ponto é que a eleição para governo, na nossa avaliação, será em 2 turnos, né? Então, ao ir para o segundo turno, Márcio Souza vai verificar quais forças políticas estão compondo a Assembleia. Claro, nós vivemos numa república, precisamos dialogar. E a partir da ida para o segundo turno, nós vamos dialogar com setores que, primeiro, sejam antigolpistas. Segundo, não sejam da tradição, né, da política sergipana dos últimos 40 anos. Nós acreditamos que o povo sergipano fará uma renovação qualitativa lá na Assembleia e nós teremos essa capacidade de diálogo, né, para não ser refém. Chamaremos o povo no primeiro dia, né, da nossa posse para estar conosco, para nos acompanhar e fazer uma pressão popular. Veja, durante o processo das reformas trabalhistas do Temer, houve várias pressões aqui em Sergipe e os deputados federais e senadores recuaram na sua posição. Recuaram por conta da mobilização. Então, mostrou que a mobilização em Sergipe criou um grande efeito. Então, para a Assembleia Legislativa, nós temos que manter o setor progressista que eu estou convocando para que nos apoie, né, nas eleições e mantenha-se vigilante. E aí nós vamos promover atividade participativa na capital e no interior, utilizando também um braço forte da comunicação para que o governo possa ter essa comunicação que né, nós temos que revitalizar a empresa pública de comunicação que nós temos, né, através da PRP, para que chegue as informações, né, com outras fontes lá no interior, junto com a juventude, para que essa mobilização ajude na governabilidade. É um processo difícil, mas que nós vamos enfrentar para aprofundar o processo de participação e de democracia nesse Estado, né? Não é fácil fugir desse modelo de governança que está aí, mas nós vamos propor, nós vamos analisar para que possamos de verdade ter um governo diferenciado. Vamos virar a página da história de Sergipe e começar um novo momento, um novo ciclo
que é necessário. Ok, candidato. A pergunta do Ivan Júnior, ele fala, o candidato, o senhor disse na sua convenção, abre aspas, é aquela mesma frase que a gente citou sobre ser escolhido para reorganizar a esquerda em Sergipe, para não repetir, eu vou partir direto para a pergunta. Isso. Ele pergunta, como tocar adiante vários projetos, tendo em vista a crise que o Estado sofre, o senhor já meio que falou sobre isso, mas vamos continuar. Outro ponto, como viabilizar recursos federais e aprovação de projetos na Câmara sem fazer alianças com partidos de grandes representações. E aí eu vou contextualizar um pouco mais. O senhor, caso eleito aqui, por exemplo, o senhor acredita que vai ter dificuldade maior para conseguir recursos federais em relação ao governo, ao executivo, se um partido totalmente de oposição, com ideias diferentes do seu governo, vai ser difícil conseguir esses recursos? A relação republicana ela tem que ter, né? Eu acredito que não haver uma perseguição para o povo sergipano. Então, o povo sergipano precisa ter muita clareza nos seus representantes lá na Câmara Federal e no Senado Federal, né? Nós temos aí uma eleição para presidente que não se sabe quem vai ganhar, ou qual espectro que vai governar, se é de direita, se é de esquerda. Nós militamos no espectro da esquerda. Então nós temos o candidato companheiro Guilherme Boulos e vamos lutar para que ele vá para o segundo turno. Mas nós precisamos ter clareza que nós não devemos evitar, né, fazer de tudo para que um governo de direita não se estabeleça. Porque se estabelecer um governo de direita no Brasil, nós teremos mais retrocessos, mais opressões, né, mais precariedade do serviço público. Então, tudo isso vai somar. Nós faremos uma gestão eficiente, participativa, mas com certeza o ambiente nacional também vai influenciar aqui para Sergipe. Muitos dizem que trouxeram bilhões para Sergipe e quem anda em Sergipe percebe que não tem todo esse investimento, todo esse aporte de recursos para a melhoria da vida do cidadão e da cidadã de Sergipe. Existe muito engodo nessa questão. Como é que o país está em crise e tem muitos recursos em Sergipe? Se eles acham que o Estado está quebrado e querem ser candidatos e querem governar Sergipe, imagine eu, um jovem na política, que me preparei minha vida toda para esse momento e conheço esses meandros da política. Tenho certeza que teremos uma nova chance de começar um novo ciclo para Sergipe a partir de 2019. Ok, candidato, temos 4 minutos ainda de entrevista ao vivo, com algumas perguntas para fazer, vamos tentar encaixar nesse tempo aí. Vamos para a participação do especialista, o último especialista relacionada à educação. A pergunta é do Ronaldo Nunes Linhares, professor do programa de pós-graduação em educação da Universidade de Tiradentes. Ele pergunta, candidato, a experiência de países que têm se destacado na educação tem um professor atualizado como um dos principais colaboradores desse processo. Para tanto, esses países têm valorizado o professor com bons salários e programas de formação continuada. Qual será a política de formação continuada e de valorização do educador na sua gestão? Exatamente, né? Nós temos um piso nacional, que em Sergipe ele tem uma avaliação diferenciada, né? Ele está começando com quem tem o ensino médio, né, o professor. Então, e aí não valoriza quem tem o mestrado, o doutorado. Então, você não tem o estímulo em buscar essa formação continuada, né? Nós teremos esse compromisso com você, professor, que é um servidor público qualificado e precisa ser colocado na ordem do dia, né? Nós queremos quebrar esse paradigma e muitos dizem, não tem recurso, o Fundeb, nós vamos investir todo o Fundeb se for necessário e vamos trazer os royalties para complementar a estruturação da educação em Sergipe. Ok, candidato, vamos continuar sobre educação. Nos últimos índices levantados pelo IDEB de 2015, que serão atualizados neste ano, mostra que Sergipe, em 2 áreas, 8º e 9º ano e ensino médio, Sergipe fica entre as 3 piores notas do Brasil. Eu quero frisar a questão do ensino médio, que é a preparação para o vestibular, os jovens que ingressam no ensino superior, isso é determinante. Como corrigir esse IDEB, candidato? Veja, o ensino em tempo integral, que está sendo colocado por esse governo, o governo federal e o governo estadual, ele precisa ter uma nova performance, um novo formato, né? Porque para que esse jovem tenha uma boa formação e uma pequena evasão escolar, porque muitos deles, infelizmente, não conseguem nem concluir o ensino médio. Então, fazer com que eles concluam o ensino médio já vai ser um ganho para a sociedade. E aí, investir bastante no processo político-pedagógico que seja atraente, né? Nesse momento que entra na adolescência, esse jovem precisa ter foco e precisa ter incentivo. Bolsas, por exemplo, para incentivar a permanência na escola, né? Um apoio maior à família, um transporte, a questão do fardamento. Então, nós temos que ter uma estrutura para que esse jovem se sinta focado e ele busque perspectivas, né? Para que ele possa também chegar à universidade. Chegar à universidade como um homem negro, né?
Na minha época, era 1% do negro que estavam na faculdade, né, nas universidades públicas do país. Então, nós precisamos promover que esse jovem tenha essa capacidade, essas condições objetivas para que ele não desanime, ele não saia da escola e conclua de forma qualitativa esse processo e se prepare para o Enem, para os vestibulares que aparecem aí na sua caminhada. Em 1 minuto, candidato, pergunta do internauta Marden Alcântara: como o senhor pretende resolver a defasagem e o atraso dos salários dos servidores no Estado? Sabendo que o Estado está no mar de dívidas. O salário, colocar em dia, o senhor já falou, a questão da defasagem salarial. Veja, a reposição salarial, eu já tenho dialogado com algumas categorias. Nós iremos ter uma mesa de negociação, porque já são 5 anos sem reajuste, né? Então, nós precisamos verificar a possibilidade de fazer de forma parcelada, mas que não fique como está. Essa mesa de negociação vai encontrar caminhos e consensos para que a gente vá fazendo, ao longo do tempo, essa reposição e que o próximo, depois de 4 anos, o servidor já tenha dentro da sua progressão, né, esse item, essa pauta já contemplada. Ok, em 15 segundos, só para a gente terminar, qual o critério para escolher o seu corpo de secretariado? Um critério técnico, um critério que tenha por finalidade aqueles que tenham devoção pelo que escolheram para fazer da vida, mas que tenha se preparado para tal finalidade. Chegamos então a 40 minutos de entrevista com o candidato. O candidato, o senhor, como todos os outros, vai ter agora 1 minuto para uma conversa direta com o internauta, para falar o que o senhor tem diferente em relação ao pleito que o senhor disputa. Meu objetivo é ganhar as eleições, mas isso em 2 etapas, né? Nós precisamos chegar ao segundo turno. E com 9 candidaturas e com esses golpistas, governistas divididos, nós temos, esse é o momento ideal para que o setor progressista que estiveram nas ruas em 2017 contra o golpe, contra as reformas e a juventude da capital do interior, mostre aos donos do poder de Sergipe que pode colocar um trabalhador à frente do destino do país, de Sergipe, que pode dar uma oxigenação, uma nova musculatura política, não para o PSOL, mas uma chance para nós sergipanos. E aí, reorganizar todo esse setor de forma democrática, de forma participativa e mostrar que podemos fortalecer o Estado para servir o mais pobre e manter os nossos empregos e a nossa dignidade. Ok, candidato, a gente agradece bastante a participação desse momento de interação com o internauta. Foram 40 minutos bastante proveitosos, eu acredito, para os internautas. A gente deseja boa sorte na campanha. A gente continua com a série de entrevistas, voltamos na segunda-feira com o candidato Milton Andrade, do PMN. Aqui, diretamente do Instituto Educar, a gente se despede e volta na segunda-feira, às 9h30 da manhã.